Bom dia, querido telespectador da TV Alternativa. Um bom dia todo especial aos nossos alunos da Rede Municipal de Paços do Lumiar. Eu me chamo Cristiane, sou professora de Filosofia da Rede. Estamos aqui juntos para reforçarmos o trabalho que já vem sendo feito nas escolas de Paços do Lumiar, para que você, nosso aluno, não fique sem estudar nesse período em que estamos passando, que é o da pandemia do novo coronavírus. Tá? Então a gente inicia agora, vem comigo, a gente já inicia a aula te fazendo algumas perguntas. Então, para iniciar, eu trouxe aqui alguns questionamentos que com certeza você já deve ter se feito ou já deve ter observado no seu cotidiano. Olha só, você tem dúvidas às vezes sobre como deve agir? Se angustia pensando se agiu corretamente com alguém? Ou já se questionou sobre o porquê de terem agido de determinada forma com você? Você já se viu em alguma situação onde você não tinha escolha, estava em um beco sem saída? E por isso foi obrigado a tomar uma decisão contrária à sua vontade? Ou ainda, tomou uma decisão e depois se arrependeu? Se você já se fez alguns desses questionamentos, ou já observou outras pessoas agindo de forma correta ou incorreta para com outras pessoas e você se questionou se aquilo era certo, se aquilo era errado, se aquilo foi justo, se aquilo não foi, você naturalmente estava desenvolvendo a sua capacidade de reflexão filosófica. Tá? Então perceba, a filosofia ela está no seu dia a dia. Ela está nas simples perguntas que você se faz diante das situações que você observa no seu cotidiano. Então o assunto da nossa aula de hoje é ética. A gente vai falar sobre ética. Essa palavrinha aqui é muito utilizada hoje, no dia a dia, você ouve muito na TV, ouve muitas pessoas falando, mas a gente se pergunta o que de fato é ética. Quando você ouve lá na TV, a comissão de ética vai se reunir para discutir sobre determinado ato de um deputado, de um vereador, né, de uma figura pública qualquer que seja. Ou então quando você ouve alguém dizendo, fulano foi antiético. Então o que significa de fato a ética? É isso que a gente vai estudar hoje. A ética é a reflexão sobre a prática humana, sobre o comportamento das pessoas entre si e entre elas para com o mundo. Tá? Então, basicamente, a gente vai falar aqui bastante sobre ética. Lá na frente a gente vai falar sobre o tema da moral e a gente vai fazer a diferenciação desses dois termos, mas eu quero já te adiantar que é muito simples. A ética, ela nada mais é do que a reflexão sobre o teu comportamento. Sobre o comportamento das pessoas que vivem em um grupo social chamado sociedade, tá certo? Então, de antemão eu já te peço, guarda essa palavrinha, reflexão. A gente vai utilizar muito ela e é justamente ela quem define o que é a ética. Ela é a reflexão sobre um determinado comportamento, sobre uma determinada prática social. O ser humano ele age de acordo com valores, com princípios, que norteiam a nossa ação, ou seja, na nossa escola, na nossa casa, na sociedade como um todo, tá? Em qualquer lugar que a gente vá, a gente carrega consigo os valores, os princípios que nós aprendemos desde sempre, com os nossos pais, com os nossos professores, com os nossos amigos, com as pessoas que nos cercam. Tá? Então a gente age, toma uma determinada decisão, sempre ponderando o que é melhor para mim, para o grupo, para ambos. Tá? Então aqui a gente tem uma imagem, tá? De um provérbio popular que eu trouxe para vocês, para a gente pensar um pouquinho sobre ele. Olha só o que diz aqui. Dinheiro perdido, nada perdido. Saúde perdida, muito perdido. Caráter perdido, tudo perdido. Vamos pensar em cada uma das frases isoladamente. Quando ele diz aqui, dinheiro perdido, nada perdido. Né? Quando você ouve essa frase, o que rapidamente te vem à cabeça? O que você pensa sobre ela? Dinheiro perdido, nada perdido? Como assim eu não perdi nada? Eu perdi um bem material. Tá, mas a gente está falando aqui de valores. A gente está falando aqui daquilo que realmente faz diferença na constituição humana de uma pessoa. Se o dinheiro é um bem material, mas a gente já nasce com ele, a gente aprende a valorizá-lo de tal forma que a gente não consegue viver sem ele? Não. Então, se você pensar um pouquinho, você fala, não. O dinheiro é algo que eu adquiro com muito esforço, com muito trabalho,
que vai e que vem, que eu posso ganhar, que posso perder. Então, logo, dinheiro perdido, nada perdido. Por quê? Porque através do meu trabalho, do meu esforço, do meu estudo, eu consigo recuperar aquele valor que outrora perdi. Então, é um bem que eu posso recuperar a longo prazo. Saúde perdida, muito perdido. Aí aqui já tem uma ponderação, veja só. Tá? Quando ele coloca aqui, é o muito perdido. Por que muito perdido? Porque se eu estou sem saúde, eu estou sem as condições mínimas, eu estou sem as condições básicas para correr atrás das outras coisas que eu preciso. Dinheiro, por exemplo, né, que é a primeira frase acima. Então, por exemplo, nesse momento que estamos vivendo de pandemia do novo coronavírus, as pessoas que estão se recuperando em casa, as pessoas que estão hospitalizadas, né, nos hospitais, tá, fazendo uso das medicações ou até mesmo fazendo uso dos respiradores artificiais. Ou seja, para essas pessoas, a vida está temporariamente, ou seja, a vida prática está temporariamente suspensa. Não há nada mais importante nesse momento do que a reabilitação da saúde dessa pessoa. Sem a saúde, ela não consegue correr atrás dos outros bens materiais que a vida requer, como o dinheiro, por exemplo. Mas aí entre dinheiro também tem o lazer, né, tem o convívio com a família, é isso? Então, quando ele fala saúde perdida, muito perdido, significa que eu tenho que correr bastante atrás, ou seja, eu preciso desse meio para ter o todo. E aí a última frase, que é onde a gente quer chegar, quando ele fala caráter perdido, tudo perdido. Veja bem, voltando, fazendo aqui um resuminho, ó. Dinheiro perdido, nada perdido. Nada, absolutamente nada, é recuperável. Saúde perdida, muito perdido. Mas não totalmente, muito. Eu estou numa situação de suspensão das minhas atividades práticas. Eu não tenho como fazer outra coisa. Por quê? Porque o meu próprio organismo está debilitado. Então, eu tenho que primeiro restabelecê-lo para depois correr atrás das outras coisas que fazem diferença na nossa vida. Agora, caráter perdido, tudo perdido. Quando ele diz caráter perdido, tudo perdido, ele está dizendo que se você colocar em risco todos os valores que a sua família te ensinou, tá? Que você carregou consigo desde que nasceu, tá? Se você colocar em risco pelo menos um deles, tá? Muito dificilmente você vai conseguir restabelecê-lo. Por quê? Porque você fica com uma mancha na sua personalidade. Imagina só, né? Você sempre teve uma relação de confiança com seus responsáveis, né? As pessoas que cuidam de você. E se por algum motivo, né, você precisou omitir dessas pessoas alguma coisa que você fez e lá na frente seus responsáveis acabaram descobrindo, né, o seu mal feito, ou a sua omissão, ou a sua mentira. Você acha que a confiança que eles tinham antes em você será a mesma agora e para sempre? Talvez. Talvez você consiga, com muito esforço, restabelecer esse laço, esse nexo de confiança. Mas, provavelmente, sempre que você fizer alguma coisa, vai acender uma luzinha na cabeça deles que vai dizer assim, opa, será que fulano não está mentindo igual da outra vez? A gente tem que ficar de olho, quer dizer, sempre com o pé atrás. Então, dos três, né? Aqui dos três, dinheiro, saúde e caráter. Né? Qual que o provérbio coloca como mais importante? Ele coloca a questão do caráter, ou seja, que é a nossa personalidade, o nosso conjunto de valores e princípios, que a gente demora muito tempo, tá, para cultivar. E se a gente perder, muito dificilmente a gente vai conseguir restabelecer novamente. Tá certo? Aqui a gente tem uma imagem, né, de alguns valores que a gente cultiva ao longo da vida, não são todos. Tá? A gente coloca aqui a disciplina, o respeito, a cooperação, a humildade, a integridade e a própria ética, que é a reflexão sobre tudo isso. Tá? Lembra da palavrinha que eu pedi para você guardar? Reflexão. Tá? E a gente coloca aqui, né, para a gente ir para o próximo slide. O ser humano é um ser moral. Ó, a gente já vai começar a introduzir,
tá? Essa outra palavrinha dentro da nossa aula. Moral, moralidade. Ética, moral. Ética e moral. A gente então agora vai para a etimologia das palavras. Tá? Ética, ou seja, a raiz, né? A origem das palavras. Ética vem da palavra grega ethos, que significa modo de ser, costume, hábito, comportamento, certo? Moral é a palavrinha latina, tá? Que significa mos ou mores, que significa costume, caráter e comportamento. Ela é a tradução da palavra grega ethos. Tá? Você percebe que elas são basicamente a mesma coisa. Elas têm os mesmos significados. Mas por que que são coisas completamente diferentes hoje? Tá? Então você fica aqui o bonequinho, né, com uma dúvida. Ética e moral, né? O que significa de fato cada uma delas? Então a gente vai primeiro, tá, destrinchar a palavrinha ética e depois a gente vai destrinchar a palavrinha moral, tudo bem? Olha só, ética. Lembra que eu pedi para você guardar essa palavrinha que ela sempre vai aparecer? Tá aqui ela novamente, reflexão. Tá? É o campo de reflexão sobre a prática humana, sobre os valores que orientam o nosso comportamento. Tá? É a reflexão sobre as razões de se desejar a justiça e a harmonia e sobre os meios de se alcançá-las. Então, veja bem, a ética, ela se pergunta sobre os porquês. Por que eu devo desejar a justiça? Por que eu devo desejar o que é bom? Por que eu devo agir honestamente? Então, perceba, é a reflexão sobre um comportamento. É a reflexão de princípios, é a reflexão sobre os nossos valores. Por que eu devo agir dessa forma? Tá, eu devo agir dessa forma por isso. Tá? Então agora eu tenho que saber como alcançar esse princípio. Então eu já sei que eu devo agir honestamente. Então como fazer para alcançar essa honestidade? Como fazer para traçar um caminho de honestidade? Então, a ética, guarda bem, novamente, é a reflexão sobre a prática humana. Já a moral está mais preocupada com a construção de um conjunto de regras, destinadas a assegurar uma vida em comum, justa e harmoniosa. A moral seria um código de conduta definindo quais as ações e atitudes são boas e quais ações e atitudes são más. A moral estabelece regras de conduta. Então, olha só, qual foi a palavrinha que eu pedi para você guardar em relação à ética? Reflexão. Então, a ética é reflexão sobre o comportamento, é reflexão de uma conduta, é reflexão sobre o melhor princípio, o melhor valor a ser escolhido em uma determinada sociedade, ou quais os valores, os princípios que a gente deve escolher para guiar a nossa conduta dentro de uma sociedade. Já a moral é o comportamento, a moral é a prática em si, a moral é a própria regra. Então, enquanto a ética está preocupada em se perguntar o que é a justiça, o que é o bem, né? O que devo fazer para ser justo, tá? Por que devo agir honestamente? Essa é a reflexão, percebe? Já na moral não, a moral é a regra em si. É o comportamento em si. Tá? Não roube, não furte, não fale com o motorista. Seja educado, faça silêncio. Respeite os mais velhos. Percebe que é um mandamento, é um imperativo, é uma norma. Isso é a moral. Então, quando você reflete sobre isso, por que devo respeitar os mais velhos? Por que preciso fazer silêncio? Por que devo agir honestamente? Quando você faz isso, a reflexão que você está fazendo é uma reflexão filosófica da ética. Tudo bem? Então, olha só, a gente montou aqui um quadro para você perceber visualmente a diferença entre a ética e a moral. Olha só, coloquei só um exemplo, poderia ter colocado vários, mas acredito que seja suficiente. Olha só, a ética se pergunta,
Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? Tá? Só um questionamento para você pensar. Devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que posso mentir? A verdade é algo absoluto, tá? Eu preciso ser verdadeiro sempre, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, ou não? Existe alguma situação onde eu preciso contar uma mentirinha? Ou pelo menos eu preciso não mentir, mas omitir uma informação? Porque por algum motivo ou outro, que não cabe aqui nesse momento a gente discutir, por algum motivo ou outro, né, se eu contar a verdade, um mal maior vai se abater sobre aquela pessoa, sobre aquela situação. Então, perceba que tudo isso que a gente está falando, que a gente está se perguntando, é uma reflexão em cima de um comportamento. Devo sempre dizer a verdade ou não? Existem situações em que é melhor não. Ou não, em qualquer que seja a situação, eu tenho que passar com a verdade. Então, a ética, ela vai falar sobre o que eu quero levar para a minha vida, quais os valores devo cultivar, o que é bom, quais são os meus valores, aquilo que a gente já vem falando, percebe? Já a moral, percebe, ela estabelece uma norma, uma regra. Tá? Enquanto a ética se pergunta se deve, a moral ela não se pergunta, ela é a própria ação. Ela já estabelece uma norma a ser seguida por você, pelo seu grupo social, pela sociedade como um todo. Olha só, não fure fila. E esse exemplo aqui ele é bem interessante, porque em sala de aula, quando está lá no terceiro horário, né, já pertinho de tocar a sirene para o horário do lanche, aí vocês começam, 10, 9, já não está mais nem ouvindo o que a professora está dizendo lá na aula. 10, 9, contagem regressiva para ir para a fila do lanche. Tem alguns que quando chega no 3, o pé, como enquanto der flash, já está na fila do lanche. Né? Foi mais rápido que o der flash, já está lá na fila do lanche. Quando chega na fila do lanche, você percebe que a fila está imensa. Aí você se entristece e pensa, opa, quando eu comecei a contar, tinha gente que nem contou, já estava aqui, deixou a professora falando sozinha e já estava aqui na fila do lanche. Aí o que você faz? Encontra um colega, um coleguinha, e aí pede lá, deixa eu ficar aqui, tá, não sei o quê. Ou então vai colocando assim o pé, vai afastando as outras pessoas, e arruma confusão daqui, arranja confusão dali, né? Dizendo, não, eu já estava aqui, tal. E aí você vai criando aquela situação até se estabelecer naquele lugar que você queria e conseguir lanchar mais rápido, não é verdade? Então, mas dentro da escola você sabe que tem uma regra de não furar a fila do lanche. E não é só na escola, a gente está colocando aqui porque é o nosso contexto. Mas na fila da lotérica, na fila do banco, em qualquer outro local que você chegue, você não vai poder fazer a mesma coisa que você faz lá, não é verdade? Então, veja só, é uma norma. Se você infringe essa norma, claro que tem sanção. Aí você fala assim, professora, mas eu nunca fui punido por furar a fila do lanche. Tá, você pode não ter sido punido por sorte, mas se tiver alguém da escola responsável por fiscalizar a fila do lanche, perceber que você está tentando forçar a sua entrada ali no espaço onde já não tinha mais lugar, né, onde já estava ocupado, você corre o risco de ser pegado pela mãozinha e ir lá para o final da fila. Não é verdade? Então, assim, você acaba conquistando aquele espaço não por mérito. Você acaba conquistando aquele espaço mediante a força e de forma ilegal, né? Porque existe uma norma, não fure a fila. Outra, faça silêncio. A gente encontra muito essa plaquinha aqui, são nos hospitais. Geralmente ela é bem obedecida, né? E ninguém chega no hospital gritando, a não ser, claro, né, alguém que chegue doente, que chegue com uma dor insuportável, é uma outra situação. Mas a gente não percebe isso nos corredores de um hospital, falando num telefone alto, xingando, falando, brigando, chamando atenção, comentando uma fofoca, a gente não percebe isso. Por quê? Porque a plaquinha que está lá, ela já é muito incisiva. A imagem dela,
A própria frase, ela já é uma norma que tem uma força muito grande sobre você. Não precisa ninguém dizer isso verbalmente. O guarda, né, não precisa falar. O enfermeiro, qualquer funcionário do hospital. Quando você olha, você já sabe que você não pode falar acima do tom. O outro exemplo que a gente trouxe aqui para vocês. Atravesse na faixa de pedestre. Fala, professora, mas nem sempre, às vezes dá tempo. Às vezes o carro está vindo lá longe, a uns 10 metros, dá tempo de eu passar correndo, o sinal está fechado para mim, mas eu consigo ir correndo, passar o mais rápido possível. Você pode, mas deve? Né? Esse é o questionamento. Você até pode passar correndo, mas deve? E se por algum motivo, né, você se distraiu e não percebeu que vinha, sei lá, uma bicicleta, que vinha uma moto, que vinha uma outra pessoa, né? Então, olha só, atravesse na faixa de... É um mandamento, não é uma reflexão. Por que não devo atravessar na... Não, é um mandamento, está ali para ser cumprido e pronto. Um outro exemplo que a gente trouxe, não fale com o motorista. Muito desrespeitado essa regrinha aqui. Muito. Nas vans, nos ônibus, a gente entra, tá lá a plaquinha. Não fale com o motorista. Em alguns tem dizendo, fale com o motorista somente o indispensável, que é a mesma coisa de não fale com o motorista. E o que a gente faz? A gente fala com o motorista. A gente pergunta onde é a parada X, onde é a parada Y, onde é que eu devo descer para ir para tal lugar, quando a gente poderia fazer isso com qualquer outra pessoa aqui do nosso lado, ou com o cobrador, quem sabe, mas nunca com o motorista. Por quê? Porque ele está numa função que exige a máxima atenção. Ele não pode desviar o olhar dele dos espelhos, né, que possibilitam que ele veja quem está vindo atrás, quem está vindo do lado, se ele precisa ou não dar seta, percebe? Então, não fale com o motorista por uma questão de segurança, é uma regra, tá? Perceba, ó, não é sobre a ética que estamos falando, porque a ética é a reflexão sobre isso. Se nós fôssemos falar de uma ética, a gente teria que dizer, por que não devo falar com o motorista? Quais as implicações disso? É a reflexão sobre o comportamento. Quando o comportamento já está dado em forma de regra, não fale com o motorista, já é um imperativo. Ou seja, é uma lei, é uma norma. Você só tem que cumprir. Tranquilo? E aqui, por último, o último dos exemplos que a gente trouxe, respeite seus responsáveis. É consenso que nós respeitemos os nossos responsáveis, seja os nossos tios, os nossos avós, enfim, as pessoas que a gente fala, pessoas mais velhas, né, os professores, né, os nossos avós. É claro que a gente sabe que nem sempre é dessa forma, né? Que as crianças, os adolescentes, né, que nós temos hoje são diferentes daqueles adolescentes que nós tínhamos lá atrás, né, em que os mais velhos apenas olhavam para ele e ele já sabia, já entendia a mensagem. Eu acho que alguns dos pais de vocês já devem ter falado isso para vocês. Na minha época, bastava o meu pai me olhar, bastava a minha mãe me olhar que eu já entendia a mensagem. Hoje não, hoje eu estou falando com o menino e o menino está falando junto comigo. Não é assim? Então, olha só, ó, então aqui coloquei aqui no cantinho para você ver, ó, a moral estabelece o quê? Exigências, obrigações, deveres, normas. Tranquilo? A gente trouxe aqui para você, né, uma cena que ela é bem conhecida, né, do nosso ambiente escolar, sobretudo lá das nossas séries iniciais. Tá? Quando a professora, né, nos primeiros dias de aula, uma das primeiras atividades que ela faz com a gente, que ela faz conosco, é estabelecer as regras de boa conduta. Claro, essas regras de boa conduta, a gente continua, né, obedecendo ela ao longo dos anos, né, 6º ano, 7º ano, mas não, claro, dessa forma, mais em forma de tópicos, tá? Mas elas não deixam de existir. Tanto é que muitas delas são inerentes ao nosso comportamento em sala de aula. Algumas, é claro, a gente, né, joga panos quentes, finge que não tá ouvindo, que não viu, mas elas fazem parte do nosso eu.
Por quê? Porque a gente foi educado lá na base, lá pela professora, pelo professor dos anos iniciais, né, de que devíamos adotar esse comportamento para quê? Para a gente conquistar o bem comum, para que a gente atingisse o bem comum de todos. Então, orientações para a boa convivência. Cuide e respeite de todos os espaços da escola, ou seja, não risque, não rasure as paredes, não quebre os equipamentos, né? Ele é seu, mas ele é também de todo mundo, né? Depois de você, outros vão usar. Espere a sua vez de falar, preste atenção nas orientações da professora, andar devagar em fila, respeite o colega, fale baixo, ouça com atenção, cuide do seu material, né, para que a gente evite aquelas reclamações. Tia, professora, pegaram meu material, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, essas regras de conduta que a gente aprende lá nas nossas séries iniciais, desde pequenininho, que não fazem parte só do ambiente escolar, mas também da nossa casa. Lá na nossa casa a gente está o tempo todo, os nossos pais, os nossos responsáveis estão o tempo todo reforçando para conosco o que a gente deve fazer, o que a gente tem que fazer para ser uma pessoa ética, honesta. Não é verdade? Queridos, por hoje é só. A gente fica por aqui, a gente volta a se encontrar na próxima aula. Tá bom? Muito obrigada, até mais.